Motors TV de hoje traz as principais novidades das nossas redes sociais. Carro elétrico não faz barulho, certo? Errado. Se liga no som desse 500e Abarth. E ainda um comparativo entre a Fiat Toro Ultra e a Rampage Laramie. Qual das duas picapes é a melhor? Web Motors TV está começando! Salve galera, sejam muito bem-vindos ao Web Motors TV, começando o programa de hoje com tudo que rolou de mais importante na semana no nosso feed Web Motors. Bora ver! O feed de hoje já começa com dicas para você comprar um carro seminovo ou usado e escapar de ciladas. O primeiro ponto é desconfiar de preços muito fora da realidade do mercado. Pode ser que exista um problema com o carro ou também pode ser um golpe. A segunda é um erro meio óbvio, mas que tem muita gente que ainda comete. Não compre um carro sem vê-lo pessoalmente. Vai por mim, tem muito carro que é ruim, que fica ótimo na foto. E nesses tempos de SUVs e picapes, não se esqueça de checar se a garagem da sua casa ou do seu prédio comporta o seu carro novo. Caso contrário, o seu sonho pode se tornar um pesadelo. O quarto ponto é o histórico de manutenção do veículo. Dê prioridade àqueles que estão com as revisões carimbadas no manual, ou então vale a pena negociar com o vendedor uma revisão geral ou até um desconto no preço do carro. Mesmo que o carro pareça impecável, não se esqueça de checar o histórico antes de fechar o negócio. Por isso mesmo, além da placa, peça para o vendedor o número do Renavan. Será que a Bajaj Dominar 160 consegue incomodar a líder de mercado, a Honda CG? Dominar 160 pode ser uma grande aliada na sua economia. Isso porque ela pode fazer até 40 km com o litro, claro, dependendo da mão do piloto, e ela é abastecida somente com gasolina, mas pode ser muito econômica. E além do preço, que é bastante competitivo, ela também tem 3 anos de garantia e todas as revisões têm preço fixo. Carro elétrico com som desportivo a combustão. Que história é essa, hein, Lucas Kenji? Carro elétrico não faz barulho, certo? Errado. Se liga no som desse 500e Abarth. Como esse carro é elétrico, é claro que ele não tem escapamento, né? Mas então, de onde sai esse ronco? Bom, aqui, bem perto das rodas, existem geradores de som. Eles foram calibrados para ter um comportamento que acompanhe o que o motorista está fazendo. Então, numa aceleração, tem um ruído mais progressivo, numa desaceleração, ocorre o contrário. Isso funciona muito bem. E aí, gostou do ronco desse elétrico ou ainda prefere o som de um verdadeiro motor a combustão? E para não perder nenhuma novidade do mundo do carro e da moto, claro, escaneia o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e siga a gente nas redes sociais. Web Motors TV volta já já e a primeira parte do comparativo entre a versão top de linha da Fiat Toro e a versão intermediária da Ram Rampage. Não sai daí, tá de tirar o fôlego. Será que dá mesmo para comparar essas duas picapes? Será que elas atendem o mesmo público? Ou será que realmente elas têm mais diferenças do que similaridades? É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa. Acesse já ou baixe o app. A Web Motors tem algo novo para você. É mais que novo. É 0 km. Conheça o catálogo 0 km Web Motors. Aqui é fácil, rápido e prático navegar para escolher um carro novo em poucos cliques. Veja como é simples. Escolha a marca ou carroceria do seu interesse. Analise os modelos e selecione o que você mais curtiu. Escolhendo o modelo do seu carro novo, nós disponibilizamos todas as versões comercializadas no mercado. Se achou o que queria, é só clicar em Tem Interesse e falar com a concessionária mais próxima para garantir o seu 0 km. Mas se ainda está em dúvida, o comparador Web Motors pode te ajudar. Uma ferramenta exclusiva Web Motors que permite a comparação de até 4 veículos de forma imediata e simultânea. Comparou e decidiu? É só escolher a melhor opção, enviar o interesse no veículo, preencher os seus dados e aguardar que a loja mais próxima entrará em contato com você. Catálogo 0 km Web Motors. Encontrou, comparou, comprou. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas
dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa, acesse já ou baixe o app. A Web Motors tem algo novo para você. É mais que novo. É 0 km. Conheça o catálogo 0 km Web Motors. Aqui é fácil, rápido e prático navegar para escolher um carro novo em poucos cliques. Veja como é simples. Escolha a marca ou carroceria do seu interesse. Analise os modelos e selecione o que você mais curtiu. Escolhendo o modelo do seu carro novo, nós disponibilizamos todas as versões comercializadas no mercado. Se achou o que queria, é só clicar em Tem Interesse e falar com a concessionária mais próxima para garantir o seu 0 km. Mas se ainda está em dúvida, o comparador Web Motors pode te ajudar. Uma ferramenta exclusiva Web Motors que permite a comparação de até 4 veículos de forma imediata e simultânea. Comparou e decidiu? É só escolher a melhor opção, enviar o interesse no veículo, preencher os seus dados e aguardar que a loja mais próxima entrará em contato com você. Catálogo 0 km Web Motors. Encontrou, comparou, comprou. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa, acesse já ou baixe o app. A Web Motors tem algo novo para você. É mais que novo. É 0 km. Conheça o catálogo 0 km Web Motors. Aqui é fácil, rápido e prático navegar para escolher um carro novo em poucos cliques. Veja como é simples. Escolha a marca ou carroceria do seu interesse. Analise os modelos e selecione o que você mais curtiu. Escolhendo o modelo do seu carro novo, nós disponibilizamos todas as versões comercializadas no mercado. Se achou o que queria, é só clicar em Tem Interesse e falar com a concessionária mais próxima para garantir o seu 0 km. Mas se ainda está em dúvida, o comparador Web Motors pode te ajudar. Uma ferramenta exclusiva Web Motors que permite a comparação de até 4 veículos de forma imediata e simultânea. Comparou e decidiu? É só escolher a melhor opção, enviar o interesse no veículo, preencher os seus dados e aguardar que a loja mais próxima entrará em contato com você. Catálogo 0 km Web Motors. Encontrou, comparou, comprou. Tá procurando uma picape para colocar na garagem? Que tal essas duas picapes do grupo Stellantis, Fiat Toro ou a Rampage? Mas e aí, escolher a versão topo de linha da Toro ou a intermediária da Rampage? Fica de olho nesse compara que tá animal. Será que dá mesmo para comparar essas duas picapes? Será que elas atendem o mesmo público? Ou será que realmente elas têm mais diferenças do que similaridades? A Fiat Toro Ultra custa R$ 212.990. Ela é topo de linha e não tem nenhum opcional a mais aqui. Já a Rampage Laramie é intermediária e tem preços a partir de R$ 256.990. Só que essa aqui tem pintura especial e o pacote Elite. Aí a diferença de preço entre esses dois carros sai de R$ 44.000 e vai para R$ 52.000. E já que a gente está falando de picape, a gente começa por caçamba então. Fiat Toro tem já essa capota rígida, inclusive tem Santo Antônio, tem Hack, ela parece muito mais uma picape pronta, mais completona, do que Rampage, que está bem básica aqui inclusive. Santo Antônio passa longe também. Bom, método de abertura. Na chave você tem os botõezinhos para destravar. Faz aquela abertura tipo duas portas. Aqui dentro tem o protetor de caçamba e aqui dentro essa bolsa da Mopar que te ajuda ali a deixar a coisa um pouco mais vedada, já que acaba passando uma água ou outra aqui, dependendo da intensidade da chuva ou do jato na hora de lavar o carro. Essa tampa não sobe além disso, então fica um pouco limitado
se você precisar colocar cargas mais altas. Já na Rampage também temos abertura por 2 cliques aqui. A depender da inclinação do carro, essa tampa não vai descer, porque é uma destravada que o carro dá, e aí todo o resto do trabalho é feito por molas a gás. Essa tampa segura até 170 kg e no final das contas, a diferença de capacidade favorece a Rampage, porque ela consegue levar 43 litros a mais e 5 quilos a mais na caçamba. Ambas conseguem mais do que 1.000 quilos, por isso são diesel também. E aqui você tem o básico, nem tomadas USB, tomadas 110, nada, não tem nenhum acessório, tudo é comprado à parte. Aí a diferença dos 52 mil aumenta mais ainda. Então beleza, vamos fazer o tira-teima, que é o grande papo entre esses dois carros. No entre-eixo, já que é o mesmo, quem leva melhor? Bora lá pro banco traseiro. O entre-eixo desses dois carros tem a mesma medida, 2,99. Eu tenho 1,84 m, a situação é essa. Eu tenho merrequinha a mais de espaço do que a Rampage. Por quê? Os bancos são um pouco mais estreitos, aqui eu tenho um pouquinho mais de recuo, mas assim, é milimétrico, é pouca coisa. É tipo, lá eu tô raspando muito meu joelho no banco, aqui eu tô raspando pouco. No final do dia, é um carro para pessoas menores. Na viagem, né, de repente você vai pegar uma viagem, aí na largura você sente diferença. Você nitidamente percebe que só dá para ir mais um adulto e uma criança no meio, no máximo. 3 adultos, não faça isso com o pessoal, pelo amor de Deus, porque vai ficar bem apertado. Outra coisa é que aqui no final do console a gente só tem uma porta USB do tipo A e uma tomada 12 volts e um porta-treco que na verdade acaba sendo mais um porta-celular pra você deixar assim, perto do cabo, ali meio largado. E se tiver pessoa no meio, não faça isso, porque vai ficar tudo meio apertado aqui, perigoso trincar a tela do aparelho. No resto, tudo é mais simples, como é a proposta da Toro. Vamos ver como é que é na Rampage. Já aqui na Rampage a diferença não é para positiva, no sentido de espaço. Eu tô levemente mais apertado, por incrível que pareça. Lateralmente não, porque a gente tem essa diferença a mais na largura e ela realmente, você consegue perceber que tem mais largura aqui. Só que de entre-eixo, esses 299 joga melhor lá na Toro. Em contrapartida, é só aqui que você tem as saídas de ar-condicionado e 4 portas USB. 2 do tipo C, 2 do tipo A. Não temos a tomada 12 volts que tem lá, até porque acaba não precisando. Tá quase empatado no final do dia. Se a gente for pensar em entre-eixos, de fato, lá tem um pouquinho mais. Agora, na largura, fica bem mais confortável. Agora, vamos para as 5 coisas. 5 coisas aqui dentro da Fiat Toro. Primeiro ponto, tecnologia. A gente tem uma tela de 10 polegadas da Uconnect que está nessa posição vertical. Se você está usando o Android Auto, você consegue colocar blocado aqui alguns aplicativos. Mas se você tiver no Apple CarPlay, vai aparecer um iPadão. É aplicativo o tempo inteiro aqui, sem muita possibilidade de configuração. E você consegue também controlar muita coisa daqui dessa tela pelos controles que estão atrás do volante da Toro aqui e na frente também. Isso é muito legal, essa atenção que a Fiat deu para essa versão da Toro. O segundo item são os bancos, são bem confortáveis, apoiam bastante em curvas, são bem pronunciados, né? Inclusive assim, o suporte lateral é bastante alto para um carro que não tem essa proposta esportiva. Tem essas costuras vermelhas que dá esse ar um pouco mais personalizado e o banco do motorista tem regulagem elétrica, o que é muito bom. Não tem memória e também só funciona se você der na chave aqui, mas é um baita de um ponto positivo para o conforto da Fiat Toro para quem vem aqui na frente. O terceiro item é uma mancada. Quando a gente tenta colocar o celular aqui no carregador por indução, não é incomum a gente esbarrar nesses botões que estão aqui. Claro, nessa posição do parque aqui fica um pouco mais difícil, mas é comum você apertar o 4x4 reduzida ou até o assistente de descida só por esbarrar. É muito simples, a tocada é muito fácil. Esses botões deveriam estar num outro lugar ou a funcionalidade deles, o meio, a forma que eles são acionados, deveria ser outra. Quarto item é esse freio de mão tradicional. Destoou do conjunto, sabe? Você tem aqui um cluster central digital de 7 polegadas, o iPadão, ar digital de 2 zonas, câmbio automático, volante multifuncional e quando você chega aqui, esse freio de mão manual destoa.
Quinto e último ponto aqui na Toro é que, em relação a Rampage, ele leva uma certa vantagem. Entre esses dois carros, ele é o único que você pode selecionar a tração integral. Lá é acionado de maneira automática, aí você tem que confiar na eletrônica do carro para que isso ligue ou não. Aqui você, através de um toque, consegue ativar. A reduzida, nos dois, você ativa por botão. Agora vamos para os 5 coisas aqui na Rampage. Primeiro ponto, que é obrigatório destacar, é a qualidade de acabamento. A gente vê uma coleção de coisas da Jeep, da Fiat, dentro desse carro aqui da Ram e percebe que foi só o filé. Painel aqui com soft touch, esse acabamento com a impressão aqui da marca Ram, com esse couro mais claro, uma profusão de materiais bem bonitos. Eles ainda usam aquele irritante preto brilhante, há quem goste, mas acho que a maioria acaba não gostando. Enfim, o acabamento desse carro é fantástico. Tela de 12,3 polegadas imensa. Esses bancos são fantásticos, couro perfurado. Se a gente gostou dos bancos da Toro aqui, a gente vai gostar mais ainda. E os dois são elétricos. De fato, o ponto alto na cabine, assim que você entra, é o acabamento desse carro. O segundo item é que nesse comparativo, a Rampage é o carro que tem mais segurança ativa e passiva. Para você ter uma ideia, esse é o carro desse Compara que tem ACC e tem alerta de ponto cego para mencionar, diferente da Toro que tem um piloto automático tradicional e só um assistente de permanência em faixa, o que já é muito bom, só que aqui a gente tem mais. Além disso, a gente tem um airbag a mais, totalizando 7, e esse 7º airbag é o que vai aqui no joelho. Isso, para o uso na cidade, faz uma maior diferença. O terceiro item é que a Rampage também tem mais conforto ativo. Por exemplo, Auto Hold, coisa que a Toro não tem, que te ajuda na hora do trânsito a não ficar pendurado com o pé no freio. Outra coisa que esse carro também tem é o ACC com Stop and Go. Isso no trânsito de São Paulo é uma maravilha, porque você seta lá a velocidade, vai 40 por hora, e o carro vai se adaptando, vai parando e andando conforme o trânsito. Isso é uma maravilha, ajuda muito. E outra coisa é o farol alto adaptativo, coisa que a Toro também tem. Quarto item vale tanto para a Rampage quanto para a Toro e aí eu tô falando da chave de seta e da chave aqui do limpador. Cara, parece que tem alguma coisa errada aqui, sabe? Quando a gente vai dar seta, a gente usa força a mais do que o normal. E faz um barulho que parece que vai quebrar. O movimento dela também parece que não tá certo isso. Você acaba contando mais com aquele toquezinho para ela piscar, mas às vezes ele não vem. E não foram poucas vezes que eu precisei dar a seta e acionei o farol alto. Já no limpador, ele só tem um para cima para dar um pulso, para ele vir rapidamente, e você acaba acionando o limpador por giro. Eu acho que isso pode em breve acabar sendo aposentado, eu imagino. Só que você não espera um conjunto de chaves assim nessa categoria de carro, nessa idade de projeto e faixa de preço. Quinto item é a praticidade desse carro. Temos 2 porta-copos aqui, porta-garrafas um pouco maiores nas portas, com alguma bolsinha a mais para você carregar. Uma outra coisa, o seu celular vai aqui carregando no carregador por indução e você pode colocar o seu óculos aqui no outro lado, ou porta-trecos, já que não temos no carro nenhum porta-óculos, um bom baúzinho aqui que guarda bem algumas coisas. Então esse carro acaba entregando realmente uma praticidade para o uso no dia a dia. E em instantes, a segunda parte do nosso comparativo da Fiat Toro Ultra e a Rampage Laramie. No final do dia fica clara a vocação de cada uma dessas duas picapes. Mas eu deixo para você, qual dessas duas picapes é mais a tua cara? É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa, acesse já ou baixe o app. A Web Motors tem algo novo para você. É mais que novo, é 0 km. Conheça o catálogo 0 km Web Motors. Aqui é fácil, rápido e prático navegar para escolher um carro novo em poucos cliques. Veja como é simples. Escolha a marca ou carroceria do seu interesse. Analise os modelos e selecione o que você mais curtiu. Escolhendo o modelo do seu carro novo, nós disponibilizamos todas as versões comercializadas no mercado. Se achou o que queria, é só clicar em Tem Interesse e falar com a concessionária mais próxima para garantir o seu 0 km. Mas se ainda está em dúvida, o comparador Web Motors pode te ajudar. Uma ferramenta exclusiva Web Motors que permite a comparação de até 4 veículos de forma imediata e simultânea. Comparou e decidiu?
É só escolher a melhor opção, enviar o interesse no veículo, preencher os seus dados e aguardar que a loja mais próxima entrará em contato com você. Catálogo 0 km Web Motors. Encontrou, comparou, comprou. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá para financiar para jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola para frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa. Acesse já ou baixe o app. A Web Motors tem algo novo para você. É mais que novo. É 0 km. Conheça o catálogo 0 km Web Motors. Aqui é fácil, rápido e prático navegar para escolher um carro novo em poucos cliques. Veja como é simples. Escolha a marca ou carroceria do seu interesse. Analise os modelos e selecione o que você mais curtiu. Escolhendo o modelo do seu carro novo, nós disponibilizamos todas as versões comercializadas no mercado. Se achou o que queria, é só clicar em Tenho Interesse e falar com a concessionária mais próxima para garantir o seu 0 km. Mas se ainda está em dúvida, o comparador Web Motors pode te ajudar. Uma ferramenta exclusiva Web Motors que permite a comparação de até 4 veículos de forma imediata e simultânea. Comparou e decidiu? É só escolher a melhor opção, enviar o interesse no veículo, preencher os seus dados e aguardar que a loja mais próxima entrará em contato com você. Catálogo 0 km Web Motors. Encontrou, comparou, comprou. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá para financiar para jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola para frente. Web Motors. Voltamos com Web Motors TV para te contar qual das picapes, Toro ou Rampage, é a melhor escolha para você que está buscando uma picape. A gente começa pela Fiat Toro, que tem um pouquinho menos de torque, mas o motor basicamente é o mesmo. A gente tem um conjunto de motor e câmbio exatamente iguais da Rampage. Motor 2.0, 4 cilindros, turbo diesel, que gera 170 cavalos e 35,7 kg de torque. O câmbio é um automático ZF de 9 velocidades. E no comportamento, os dois carros realmente se parecem, mas faz falta esses poucos quilos de torque a menos que tem aqui na Toro. E isso impacta também no 0 a 100. Aqui o carro é 1 segundo mais lento. Isso pode ser por conta, claro, do torque menor, pneus de uso misto, rodas menores, apesar do peso ser 10 kg menor, ou seja, praticamente nenhuma diferença a respeito de peso. Já no consumo é onde a gente acaba se beneficiando. Esse carro faz 10 na cidade e 12,4 na estrada. E nesse comparativo, esse carro é o mais econômico na cidade. Por conta também das medidas do carro, ele acaba se dando melhor na cidade por conta das dimensões menores, da praticidade que você tem e por conta também dessa economia de combustível a mais. Vibração do motor a diesel é maior que na Rampage? Sim, é um pouquinho maior. Lá o carro tem um certo refino a mais. Então no final do dia, esse carro acaba sendo realmente mais prático, um pouquinho mais fraco. Você sente o acabamento um pouco mais simples, mas você também não está pagando mais de 50 mil reais a mais por isso, né? Vamos ver a Rampage agora. Eu tenho que te dizer que esse carro é realmente muito diferente. Cara, não é porque a plataforma e motor, câmbio, sendo iguais que a gente vai ter uma experiência igual. Não, é a mesma coisa que a gente olhar para a Volkswagen, por exemplo, e considerar que, tipo, plataforma MQB, que vai no Polo, no Taos e no Tiguan, e o mesmo motor 1.4, sabe? Como se eles tivessem a mesma experiência. E não é. Aqui realmente a coisa é diferente. Bom, mas vamos para os números então. Temos o mesmo motor 2.0, turbo diesel, com 170 cavalos, mas temos mais torque, é 38,8 kgfm. Câmbio é o mesmo de 9 velocidades. E esses 3 kg a mais de torque realmente fazem diferença. E também melhoram o nosso 0 a 100. Aqui a gente faz em 9,1 segundos. Apesar do peso ser um pouco maior, apenas 10 quilos,
e aí no final do dia não é nenhuma diferença, mas esse carro arranca melhor, ele é mais macio, a vibração do diesel não chega aqui dentro para o motorista, fica muito mais tranquilo e é um carro mais refinado, né? Faz sentido porque você tem um carro com qualidade acabativa superior e também é mais caro. Um fato curioso na Rampage é que o ângulo de entrada e o ângulo central, coisa que importa bastante para o off-road, aqui são mais favoráveis do que na Toro. E além disso, a capacidade de imersão também é maior. Aqui são 50 centímetros contra 48 na Toro. Porém, no manual da Toro, diz para você não passar da metade da roda para cima com água. Parece que a Toro é melhor para o off-road e a Rampage para a cidade, mas só que no final do dia, no racional, não faz sentido. O que você acha? Essa conta chega no consumo. Na cidade, ela faz menos, mas na estrada faz igual o Toro. Confere os números aí na tela. Então, se você prefere um refino na tocada, uma picape luxuosa e tem essa grana a mais, eu acho que vai fazer bastante sentido você olhar para essa picape. Porque você está dentro ali da Stellantis, provavelmente você prefira estar dentro do grupo, enfim, é um carro mais refinado que a Toro. É bem interessante. De cara dá pra ver que a Fiat Toro Ultra tem toda essa pegada off-road, apesar de não estar tão pronta assim para isso. Enquanto a Rampage apela pro estilo mais refinado, com cromados e linhas mais agressivas e rodas diamantadas de 18 polegadas. Na Toro, as rodas são menores, mas no conjunto pneu e roda, as medidas externas são até 5% maiores do que as da Rampage. Todas as medidas externas da Rampage são superiores às da Toro, e inclusive o vão livre em relação ao solo é maior. A Rampage tem 3,1 centímetro a mais para se safar de valetas e buracos. E no meio do design vão dois destaques. A Toro ainda tem o tanque do Arla 32 dentro da caçamba e freio a tambor na traseira, enquanto a Rampage tem o tanque do Arla junto do tanque do combustível e o freio traseiro é a disco ventilado. Os cromados da Rampage chamam tanto a atenção quanto o acabamento escurecido e forte da Toro. No final do dia fica clara a vocação de cada uma dessas duas picapes. A Toro acaba sendo um carro muito mais para o trabalho, um pouco mais prática de estacionar na cidade, porque tem medidas menores, e ela acaba sendo mais completa em termos de picape de fato, porque ela tem pneu de uso misto, você pode botar ela em várias situações, tem a capota marítima, Santo Antônio, então ela acaba sendo até mais interessante para esse tipo de pegada. Já a Rampage acaba sendo mais uma pegada de SUV, mais de conforto, para viagens longas com a família. Apesar da medida ser um pouco maior, até que funciona na cidade sem maiores problemas, só precisa de um pouquinho mais de habilidade e paciência também. E a diferença de preço, se você tiver alguns reais a mais para gastar nela. Mas eu deixo para você, qual dessas duas picapes é mais a tua cara? Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, a gente se vê num próximo, se cuida e até mais. O Web Motors TV está chegando no fim. Para você rever as nossas reportagens, basta entrar no nosso canal no YouTube e se inscrever. youtube.com/webmotors, ou se você preferir, é só você escanear o QR Code que está aparecendo aqui na tela. E para não perder nenhuma novidade do mundo do carro, corre lá no nosso portal de notícias, o wm1.com.br. E por hoje é só, pessoal. Até semana que vem. Valeu!